Graça e paz. Como é que vocês estão? Eu vou dar 5 minutos. Você vai procurar alguém que está do seu lado. Você vai saber o nome da pessoa, família, nos trombamos, nos encontramos e não nos conhecemos. O texto que o Mário leu hoje aqui, da oração sacerdotal de Jesus, diz que vida eterna é isto: que te conheçam como o único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Vida eterna é conhecimento, e conhecimento relacional de Deus. Não é conhecimento de Bíblia, não é conhecimento de teologia, é conhecimento de comunhão, de intimidade. Qualquer pessoa pode caminhar com Deus de modo relacional. O nosso acampamento tem como tema do confiar ao descansar. E ele está baseado no Salmo 37. Vamos dar uma rapidinho hoje, só uma pala. O Salmo 37. Vamos ler aqui até o versículo 7. Então, cada um pode ler um versículo. Leia bem alto, porque nós estamos gravando e tá ligado. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque sempre serão ceifados como a erva e murcharão como aventuras. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deixa a ira, abandona o furor, não tem paciência, certamente isso acabará mal. Ok. Eu vou ler uma outra versão que diz assim: não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como a grama cortada e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim, você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida à vista de todos, como o sol ao meio-dia declarará a sua inocência. Pai, nós rogamos que o Teu Espírito venha nos falar e que Jesus Cristo seja glorificado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós somos o que Nós não somos
o que temos, nem o que fazemos, nem o que sabemos. Nós somos o que cremos. Essa é uma expressão que nos garante segurança eterna. Salvação não é mudança de comportamento. Quando Deus nos salva, não significa que nós mudemos a nossa conduta. Tem gente que a conduta era perfeita. Por exemplo, Saulo de Tarso. Ele era um homem irrepreensível, segundo a lei. Se ele morresse antes de Jesus Cristo o encontrar no caminho de Damasco, para onde ele ia, Freud? Para o mármore do inferno. Para o mármore do inferno. Nós temos nos preocupado muito com conduta, com comportamento, com a maneira de se proceder. E não é isto que salva as pessoas. É a confiança em Deus que muda a história da pessoa. Nós vamos encontrar homens profundamente dignos dentro da história da humanidade. O único crime ou o único problema de Sócrates foi ter bebido cicuta, mas era chamado de o homem da vida reta. Jesus não veio buscar a gente para mudar o comportamento das pessoas, mas para mudar o foco de onde ele está confiando. Porque maldito é o homem que confia em si mesmo. E o primeiro problema mais grave de todos chama-se autoconfiança. Nós vivemos hoje numa sociedade em busca de autoestima. E isso destrói as vidas, os relacionamentos. É esta autoestima ensoberbecida. Você pode dizer assim, mas Glênio, nós não devemos ter uma autoestima? Não, você precisa ter a estima do alto. E não a autoestima. Nós não valemos pelo que temos, nem pelo que sabemos, nem pelo que fazemos. O que mais que eu posso dizer? Nós, nem mesmo pelo que somos, nós valemos pelo quanto Deus nos ama. Onde você está construindo a sua identidade? No ter? No saber? No poder? No fazer? Ou na condição de ser amado? Essa aqui é a questão. A questão básica é que Deus amou o mundo de tal maneira que não tem nenhuma expressão para definir de tal maneira que ele deu o seu filho. Para usar a expressão de Brennan Manning, o amor furioso de Deus. Um amor que deixa a gente desconcertado.
Um amor de Deus que nos deixa completamente sem jeito neste mundo. Duas frases que eu gosto tremendamente delas. A primeira é de Philip Yancey. Ele diz o seguinte: não há nada que nós façamos que possa aumentar o amor de Deus para conosco. E não há nada que nós façamos que possa diminuir o amor de Deus para conosco. Já que Deus, sendo eterno e absoluto, nos ama absolutamente e eternamente, como Deus pode amar. Isso é desconcertante. Quer dizer que se eu matar alguém, Deus vai me amar menos? E se eu for todos os cultos da igreja, Deus vai me amar mais? Se for assim, esse Deus negociante não merece crédito. A religião tem feito de Deus uma espécie de pontuador, que quando você faz as coisas certas, ele lhe dá pontos, e quando você faz errado, ele lhe tira os pontos. Não, Deus fez tudo o que tinha que fazer para nós em Cristo Jesus. Amém. E pronto. E nós precisamos ganhar a riqueza da suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus para conosco. O cara pediu esmola durante a vida dele, sentado em cima de uma pedra. Ali naquela pedra, todos os dias ele estendia a mão pedindo a esmola a alguém que passava. Aquela região da Caxemira, na Índia, tinha sido uma fazenda do Marajá. Marajá de lá, não Marajá daqui. E a cidade foi crescendo, crescendo, e tomou o lugar da fazenda, e aquela pedra fazia parte de um lugar na frente da casa do Marajá. Derrubaram a casa e ficava aquela pedra num canto de rua, e o mendigo pedia esmola ali todo dia. Resolveram fazer uma praça naquele lugar. E os tratores começaram a revirar, tiraram a pedra. E quando estavam mexendo, acharam um pote debaixo da pedra. Era muito comum aquelas grandes fortunas colocaram os seus tesouros em potes, cavavam um buraco no chão, enterravam, botavam a pedra em cima e matavam os escravos que enterravam. Quando acharam o pote, tinha joias em rubis, esmeraldas, brilhantes, porque os hindus são afissurados por pedras preciosas. No valor de 50 milhões de dólares. As pedras que estavam ali naquela... E o mendigo sentado, ele pedia esmola todos os dias em cima da pedra. Onde abaixo dela
70 centímetros, 80 centímetros, o cálculo foi feito do traseiro do mendigo à boca do pote, 1,20 m. Da existência do pote à cabeça do mendigo, ignorância total. A distância é esta. A riqueza que ele estava abaixo dele assim. E o pobrezinho, por não saber, vivia pedindo esmola. O que é evangelho? Evangelho é a riqueza de Deus para a pobreza do homem. Agora, a ignorância nossa do que é o evangelho é que faz com que nós vivamos uma vida medíocre. Uma vida de gente que não tem a noção da grandeza deste amor libertador, perdoador de Deus para conosco. Todos nós aqui temos uma história. E dentro de nossas histórias tem fatos que marcam a nossa existência. E nós muitas vezes estamos presos nesses fatos, conseguimos ser libertos. E a gente corre de um lado para o outro dentro de religião, de igreja, de leitura bíblica, de oração, de não sei o quê, e nada de libertação. Por quê? Porque nós não confiamos que Deus é suficientemente poderoso para mudar a nossa história. Este salmo foi escrito por Davi na velhice. Ele diz no verso 25, eu fui moço e hoje sou velho. E eu nunca vi o justo, como é que diz aí? Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Nunca vi. Nunca vi. Ele está escrevendo porque nós nos comparamos demais com os outros e com o sucesso dos outros. Existem 3 palavras que eu quero deixar rapidinho aqui com vocês. Autoconfiança, heteroconfiança e teoconfiança. A humanidade está dividida nessas 3 palavras. Ou ele é autoconfiante, ou ele é heteroconfiante, ou ele é teoconfiante. Se ele for autoconfiante, ele vai confiar em si mesmo. O homem é em quem ele confia. Se você confia em si mesmo, você for um autoconfiante, tudo que sobra para você é aqui jaz. É o que vai sobrar. Se você for um heteroconfiante, se você vive confiando nos outros, o que sobra são as decepções. E se você for um teoconfiante, o que sobra é o descanso. Existem 3 Ds que vão determinar aí essas coisas. O autoconfiante entra em depressão. O heteroconfiante tem decepção. E o teoconfiante tem descanso.
Você vai verificar agora na sua vida o que você tem. Você está olhando para o seu umbigo e vendo sentimentos de frustração, de desânimo. É porque você está confiando em si próprio. Você está desanimado ou desiludido, decepcionado, é porque você está confiando nos outros. Você está descansado? Então você está confiando em Deus. Pode não ser uma confiança total, porque eu não sei se existe confiança total. Eu vejo a minha Bíblia começar com fé do tamanho do grão de mostarda. Ela não fala que nós devemos ter fé do tamanho de um caroço de abacate. Ela coloca uma fé muito pequenininha. Mas essa fé pequenininha num Deus que tem poder é suficiente. Se eu estou num teco-teco, a minha posição no ar é uma. Se eu estou num Boeing 777, a minha posição no ar é outra. Não é o fato de eu estar no ar sentado no avião que vai definir, é o tamanho do avião. Que tamanho é o Deus que você tem? É um Deus que você precisa carregar ele nas costas? Ou é o Deus que carrega você nas costas? Você tem que sustentar a sua teologia? Ou é Deus que sustenta a sua palavra? Pense em Maria. A mulher mais bem-aventurada da face da terra. Todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada. Por que Maria foi bem-aventurada? Porque ela simplesmente disse isto: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Era lógico o que Deus tinha dito para ela? Absurdo! Você já viu uma mulher ficar grávida pelos ouvidos? Maria ficou. Não foi pela vagina. Não foi pela trompa de Falópio, foi pela trompa de Eustáquio. Ela ficou grávida escutando a palavra de Deus. Isso é explicável? Isso não é explicável. Mas ela confiou. Qual é a crise do mundo? É a crise da confiança. Nenhuma nota de dólar antes de 1945 tinha aquela belíssima frase "In God we trust", que na verdade deveria ser colocada "In gold we trust". Em vez de "In God", em Deus, nós confiamos, devia ser colocada "In gold", no ouro nós confiamos. Porque aqui são os dois deuses. Ou é Deus, ou é o dinheiro. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque se servir a um, vai desprezar o outro. E o dinheiro é um Deus. Não pense que dinheiro é neutro. Ele tem personalidade. Ele é um ídolo. E ele é um poder. E ele domina. Em quem nós estamos confiando?
Amanhã nós vamos ver um filme aqui. O filme é O Livro de Eli. É um filme interessante, porque ele vai mostrar exatamente o que significa esta questão bíblica. Confiar no Senhor. Se você andar por vista, você não está confiando no Senhor. Você vai andar pela sua lógica. Debaixo do pé de jaca que tem lá na nossa comunidade, chega uma senhora grávida e diz para mim assim: eu tive rubéola e o médico disse que a chance da minha filha nascer com é 98%. Eu estou aqui trazendo o problema para o senhor. E o que o senhor disser, eu vou fazer. Eu digo, você está louca de colocar nas minhas costas essa responsabilidade? Eu não tenho capacidade para isto. Mas eu tenho um texto bíblico que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E se você quiser uma testemunha dessa entrega, eu estarei junto com você. Agora, não me ponha nessa história, porque eu não tenho capacidade para assumir essa posição. Eu não tenho condições, porque se hoje o pensamento da esquerda diz que você não pode dar uma palmadinha na bunda do seu filho, mas pode matar a criança no ventre, eu não tenho coragem de dizer que essa criança do ventre é assassinada. Mas eu posso dizer ao Senhor: meu Deus, tem misericórdia. E ela disse assim: e o que eu faço agora, pastor? Eu disse: se você puder me ouvir, vamos fazer juntos. Vamos entregar isso na mão de Deus. E só ouse dizer ao Senhor que a tua paz seja o árbitro no meu coração. E nós dois debaixo daquela árvore, ela me deu a mão assim: me dá a sua mão aqui, filha. Vamos fazer este gesto aqui, representativo do que vai acontecer no céu. Vamos ligar aqui na terra, em confiança ao Deus que pode todas as coisas. Mas não tem 2% de chance de sair normal? Não. Tem 100% de chance de Deus agir. Eu não conto a possibilidade da minha razão, da minha lógica. Eu vou contar a possibilidade do que Deus pode fazer. E ali nós dois fizemos uma oração. Eu disse: você faz primeiro e eu faço depois, que eu só estou aqui para te apoiar na oração. Quem é a mãe é você. Quem está
prenha é você. E essa moça fez a seguinte oração: Deus, não me deixe assassinar minha filha. Tome a minha filha nas tuas mãos. O que você tem que dizer nisso agora? Amém. O que é amém? Assim seja. Cinco meses depois nasceu a menina. Quando eu vejo aquela mocinha hoje lá na igreja, eu chamo-a de subejo da morte. Assim como eu chamo a filha desse cara aqui de subejo da morte. Porque durante quantas semanas? 45 dias de UTI. 45 dias de UTI, onde ele chegava e tinha a notícia: pode não passar de amanhã. E nós temos só um Deus que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E nem seja sábio aos seus próprios olhos. Confia no Senhor. Agora, o problema é que nem confiar nós somos capazes. Porque se a confiança fosse nossa, nós acabaríamos tendo arrogância de termos a confiança, e seria orgulho de que a nossa confiança foi capaz de mover Deus. Não somos nós que movemos Deus. É Deus que nos move com a sua graça. Isso é paradoxal. Eu tenho 3 filhos. Eu amo meus filhos. E eu não tenho opção. Se eles fizerem as coisas certas, eles vão ser amados. E se eles fizerem as coisas erradas, ainda que eu não goste das coisas erradas, eu os amo, porque eles são meus filhos. Eu não amo o que ele fez de errado, mas eu amo aquela pessoa, porque ele é meu filho. Hoje à tarde, enquanto eu esperava o carro que estava sendo lavado, eu mandei um torpedinho no WhatsApp de família, a família amada, que é o nosso WhatsApp de família. E todos os dias a gente manda um torpedo. Um está em São Paulo, o outro em Valinhos e outro em Curitiba. Mas todos os dias eles recebem alguma coisa. Algum dedal de eu amo você. Mas isso não cansa? Eu todo dia respiro. A cada minuto 17 vezes. Eu estou inspirando e expirando, inspirando e expirando, pondo para fora a sujeira, pondo para dentro a limpeza. Nem sinto. Por que você confia em Deus? Porque Deus não muda, Ele não tem mau humor.
ele não tem mudança de temperamento. A segunda frase. Primeira frase. Não há nada que você faça que aumente o amor de Deus para você. Não há nada que você faça que diminua o amor de Deus para com você. Por quê? Porque Deus o ama desde a eternidade. É incondicional. E o amor dele é que nos atinge. Segunda frase. Deus não está decepcionado com você. Porque ele nunca teve ilusões a teu respeito. Você já teve decepção na vida? Sabe por quê? Você tinha expectativa. Você sabe por que você fica deprimido quando as coisas não dão certo? Autoconfiança. Mas quando você confia em Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até mesmo quando o Décio perdeu o seu filho, aquilo é trágico. Aquilo é de matar. Mas Deus não estava fora do controle. E não está fora do controle. E nós precisamos conhecer esse Deus, que não tem expectativa a meu respeito nem a seu respeito, e ainda assim escolhe você para fazer parte da seleção dele. Filipão escolheu aqueles que ele achou, que ele acha que são os melhores jogadores para fazer parte da seleção brasileira. Mas Deus achou que você podia fazer parte da família dele. Mas esse Deus da graça, ele não está olhando esse negócio de caráter. É em quem você confia. Eu sei, diz Paulo, em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas quem disse isso era um cara que antes dizia assim: quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. O que aconteceu com esse homem? Aconteceu que Deus salvou um homem do pior problema do mundo. O problema mais sério da salvação não é salvar o ladrão na cruz. O ladrão da cruz foi num instante. Aliás, os dois ladrões passaram durante o período de consciência deles blasfemando de Jesus. Os dois. De repente, um parou de blasfemar porque viu alguma coisa. Eu não sei o que ele viu. Mas ele viu que Jesus era rei. E ele olhou para o lado e disse assim: lembra-te de mim. E Jesus disse: é hoje. É hoje mesmo que o negócio vai mudar. Você já está comigo no paraíso. Salvar ladrão, salvar prostituta, salvar bandido, salvar safado, é no instante. Agora, salvar religioso como eu, criado dentro de igreja, com Bíblia na mão, andando certinho, ou pelo menos por fora certinho,
mas adúltero, mentiroso, ladrão por dentro, aí o negócio complica mais. Mas Deus é tão bom que nada pode impedir quando Ele age. Agindo eu, quem impedirá? E esse evangelho muda completamente as nossas vidas. Então, este salmo é um salmo de um velho que compara as pessoas e a sua própria experiência e descobre que você tem que começar primeiro confiando. Confia no Senhor. Se você não confiar no Senhor, nada acontece. E como é que se confia? Eu levei 83 até 2001, quantos anos são? 18. Pregando para um advogado ateu. Ele todas as vezes dizia assim, eu não consigo crer. E eu dizia, graças a Deus. Eu não consigo crer. Graças a Deus, você não consegue. Porque se você conseguisse, ninguém ia aguentar você. E quando hoje ele me escreve, ele diz, a fé que o Senhor me deu me torna descansado na suficiência dele. É Deus que nos dá a fé, porque pela graça, não, vamos botar para nós, pela graça, sou salvo. Sou salvo. Fui, sou e serei. Ele está usando aqui os 3 tempos da salvação. Eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado e eu serei salvo da presença do pecado. Mas pela graça, sou salvo por meio da fé. E esta fé não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das minhas obras, para que eu não me glorie. Vem de Deus. Porque tudo na Bíblia, ou a Bíblia pode ser lida facilmente com 3 preposições. De, por e para. Porque tudo é de Deus, por Deus e para Deus. Tudo vem dele, por meio dele e para ele, e glória, pois, a ele eternamente. Amém. Na hora que nós ganharmos esta confiança, nós vamos chegar no descanso. Mas amanhã nós vamos mexer nesses outros aspectos, que são aspectos da palavra de Deus. Nenhum dos irmãos de Jesus creu nele enquanto ele esteve aqui na terra. Nenhum dos discípulos de Jesus confiou em Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Eles fugiram, eles negaram, e só no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, porque este é o advogado de Jesus, e que nos garante a fé que nos liberta do pecado. Porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo
Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, porque não confiam em mim. O apóstolo Pedro, ele se declara nascido de novo depois da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo, mediante a sua... ele não disse vos, nos gerou de novo, mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Se você pensa que Pedro era um convertido antes de Jesus ressuscitar, você precisa ler a Bíblia com cuidado, porque o próprio Senhor Jesus disse: Pedro, quando tu fores convertido, não leiam quando tu te converteres, porque não está assim no original grego. Quando tu fores convertido, aí você vai apacentar o meu rebanho. Não somos nós que nos convertemos a Jesus. É Jesus que nos converte a Ele pela sua graça. E não existe possibilidade do ser humano resistir à graça eficiente de Jesus. Quando Ele põe a mão em cima de um, este vem. Porque é o Espírito Santo que faz nele tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu sei que é difícil a mente querer se curvar diante disso, mas nada é impossível diante do Deus que pode todas as coisas. Então amanhã nós vamos mexer nesses assuntos, porque nós às vezes achamos que somos nós que tomamos a dianteira da nossa confiança. E a dianteira da nossa confiança é estabelecida pela fonte da nossa fé, porque Jesus, Ele é o autor, consumador da nossa fé. Eu disse Jesus, não é Cristo. E a gente vai ter que trabalhar isso amanhã. Jesus e não Cristo. Porque durante 3 anos e meio de ministério, durante 33 anos e meio de vida aqui na terra, Cristo não se manifestou uma só vez, a não ser na cruz. Todo o tempo era o homem Jesus histórico, dependendo totalmente da suficiência do seu Pai. Por isso que ele é o autor. A Bíblia não tem nada fora do lugar. Quando a Bíblia diz que nós fomos crucificados, ela não diz que nós fomos crucificados com Jesus. Ela diz que nós fomos crucificados com Cristo. E quando ela vai dizer que a fé nos foi dada, ela não diz que a fé foi dada por Cristo, porque Cristo nunca precisou de fé. Quem precisou de fé foi Jesus. Porque a fé é humana. E Jesus, e Cristo se esvaziou de sua gloriosa expressão de divindade, ainda que não tenha perdido nenhuma essência da sua totalidade. Mas ele dependeu totalmente do Pai, para que nós, como homens, pudéssemos viver na dependência da sua fé. E a confiança é um dom da graça de Deus para nós. Felizes são os que confiam, porque os que confiam, eles não estão na dúvida. A dúvida é o caminho em que o sujeito não sabe. Amanhã no filme, O Livro de Eli,
Vocês vão guardar uma hora quando ele chega numa encruzilhada. O filme é maravilhoso, extremamente significativo. Eu vou deixar só algumas coisinhas aqui para você saber. O filme, vocês vão ver, ele é feito por um cego. É um cego que faz tudo aquilo. Ele não vê nada. É como o que anda pela fé. Ele só anda baseado na palavra de Deus. O filme é maravilhoso. Hoje à tarde eu gastei um tempo vendo os detalhes, porque é um filme que vale a pena você ver como é que se vive. Não se vive pelos sentimentos nem pelo entendimento, mas pelo que a palavra de Deus diz. Eu vou lhe perguntar uma coisa: você está crucificado com Cristo? Amém. Está? Sim. Por quê? Porque Ele quer. Porque Ele que quis me salvar. Mas por que você está crucificado com Cristo? Porque a palavra de Deus diz. Muito bem. Diante da palavra de Deus você pode ou crer ou não crer. Se você crê, foi um dom de Deus. Se você não crê, é a sua natureza terrena. Perdão, é o seu velho homem. Agora, por que Paulo ou Saulo era tão perfeito e não era salvo? Vocês acreditam, só para terminar, vocês acreditam que Jó era salvo? E agora? Mas ele não era justo? Era ou não era justo? Até Deus falou da justiça dele. E ele disse: a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Mas depois que Deus fez 70 perguntas para ele, e ele tirou 0, ele foi aprovado. Ele chegou e disse: falei que não sabia. E aí ele diz a palavra que dá a mudança de tudo. Ele disse: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. De que Jó se arrependeu? Justiça própria. Da justiça própria dele. Qual é o pecado mais difícil da pessoa ser salva? A justiça própria. A justiça própria. E eu tô cheio dela. Ele não confia em Deus, ele confia em si e confia na sua justiça. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu faço, mereço. Agora, para desmanchar isto, eu dou graças a Deus, porque Deus desmancha esse negócio. Nem que seja usando o diabo. Nós temos que pedir, às vezes, a Deus o seguinte: Senhor, eu estou vendo que na minha vida tem coisas que o Senhor precisa tirar. Se precisar usar o diabo, por favor, use. Misericórdia. Não leve isso. Eu prefiro que o diabo toque na minha vida aqui na terra Aqui lá embaixo. E morar com ele. do que ir morar com ele. Foi o que Deus fez com Jó, né? Foi o que Deus permitiu com Jó. Perfeitamente. Toca, mano.
O apóstolo Paulo fala a respeito daquele adúltero que adulterava com provavelmente a madrasta. Ele diz assim: vamos entregar esse cara a Satanás para que o seu corpo seja quebrantado e o seu espírito seja salvo no dia de Cristo. Se você pensa que Deus não usa o diabo para a salvação, você não conhece Bíblia. Muitas vezes o diabo é muito útil. Belíssimo instrumento. Belíssimo instrumento. Sabe por quê? Porque Deus é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. E às vezes nós precisamos de porretada, de sofrimento. Para salvar o pecador indigno é a graça. Para salvar o pecador digno é o sofrimento. Porque o sofrimento leva o sujeito ao fim dele mesmo, para ele poder confiar no Senhor. O homem é pior que o homem ímpio, ele não respeita. Não, o homem ímpio é perverso, mas o religioso é pior do que o diabo. O homem pior do mundo não é o impião, não. É o religioso. Por isso, quando aquele irmão foi na frente, falou que isso não aceita, que a esposa, isso não aceita, isso embaraça a cabeça da pessoa, que a pessoa fala, mas é diferente, não precisa. Isso esclarece tudo e a pessoa vem ao arrependimento e Deus salva ele. Amém. Por isso que você falou ali, ó, acabou, vamos embora, que já está dado um recado. O que ele disse ali era o suficiente. O evangelho é coisa maravilhosa. Escuta, você tem 3 filhos. Quando é que eles deixam de ser seus filhos? Nunca. E eles sendo bons, você ama? Ah, sim. E se eles forem ruins, você ama? Da mesma forma. Vou amar eles. Não amo o ato deles, mas exatamente. Eles vão amar eternamente. Mesmo sendo ruim. Pois é, Deus me ama desde a eternidade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.